Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muito assunto, muita notícia importante que a gente vai estar trazendo para você, torcedor do Vasco da Gama, que está preocupado com a situação delicada que o clube se encontra nesse momento aí nas mãos da empresa americana 777 Partners. Inclusive, a gente vai trazer um vídeo para vocês aqui do jornalista Thiago Leifert, ele mesmo, que trabalhou muito tempo na Rede Globo, escancarando, trazendo aqui a opinião dele sobre a empresa americana, falando aí sobre até uma possível prisão do dono da 777, Josh Wanderer. Então assistam o vídeo até o final para vocês poderem ver aí o que o Thiago Leifert falou. Vamos falar também sobre o interesse da Crefisa, né, da Leila Pereira e do marido dela, o seu Lamac ali, em comprar as ações da Vasco SAF da 777 Partners, notícia que saiu ontem, trazida pelo grupo Globo.com. E também vamos falar sobre a situação do novo patrocínio Master do Vasco, que vai ser anunciado hoje aí oficialmente pelo clube. Vamos falar sobre a busca do Vasco por um novo treinador que deve ter aí pelo menos mais 10 dias nessa novela até o nome ser anunciado, e vamos falar também sobre a partida desse domingo, né? Um jogo muito importante aí, um jogo de muita pressão, na qual o Vasco vai enfrentar o Vitória da Bahia em São Januário, Dia das Mães, jogo que acontecerá às 6h30 da noite, horário de Brasília. Então, como eu falei, por favor, acompanhem o vídeo até o final, não parem aí o vídeo no meio, não pulem nenhuma parte, porque tem muita coisa importante para a gente abordar. Inclusive, peço a sua ajuda nesse vídeo de hoje, deixando o joinha, deixando o like, né? Queria que a galera fortalecesse, principalmente nesse vídeo, que vai ser um vídeo que precisa ser divulgado, que os vascaínos precisam assistir para entenderem a situação calamitosa que o clube se encontra nesse momento. Então deixa o like, compartilha, e você que ainda não é inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no nosso canal, fica o convite para você correr lá embaixo do vídeo, tem um botão vermelho escrito inscreva-se, você clica nele e automaticamente você todos os dias terá acesso a informações, a notícias do Vasco aí totalmente gratuitas aqui no nosso canal. Então fica o convite para você se inscrever lá embaixo e dar essa moral para o nosso trabalho. Mas antes de começar o vídeo, queria lembrar a rapaziada que curte fazer apostas esportivas, que a nossa parceira do canal, a BetWinner, tá dando aí R$200, isso mesmo, R$200 de graça para você que se cadastrar por lá. E não para por aí, todo mundo que se cadastrar de hoje até domingo ainda vai participar do sorteio de 10 camisas oficiais do Vasco, a nova camisa que foi lançada aí no último mês, a camisa preta maravilhosa. A BetWinner tá fazendo essa promoção para incentivar a galera a se cadastrar por lá. Lembrando que essa semana, além do jogo do Vasco no domingo, que você pode fazer a sua aposta, temos aí vários outros jogos. Hoje tem Libertadores, Palmeiras e Liverpool, tem Fluminense e Colo-Colo, amanhã vai ter Inter e Juventude, sábado, domingo tem vários jogos do Campeonato Brasileiro. Então corre lá no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje, clica no link da BetWinner, faça o seu cadastro para você ganhar os R$200 de início, participar do sorteio das camisas. E não para por aí, tá? Quem fizer qualquer depósito de qualquer valor acima de R$10 ainda garante 130% de bônus. Ou seja, se você depositar, vamos falar, R$100, na sua conta vão cair 230. Ou seja, só tirar proveito dessa promoção. Primeiro comentário fixado, clica lá para se cadastrar e garantir aí esses benefícios exclusivos que só aqui no nosso canal você tem. Beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo de domingo, né? Vasco e Vitória da Bahia, né? Um dos adversários do Vasco aí nessa briga contra o rebaixamento, pelo menos agora no início do Campeonato Brasileiro, né? Parece que Vitória também vai ficar ali, né, entre os últimos colocados. Um jogo de 6 pontos, um jogo que o Vasco entra muito pressionado depois de 5 partidas sem vencer, 4 no Brasileiro, uma na Copa do Brasil, um time que está desestabilizado, sem treinador ali ainda apontado de uma forma definitiva e com um certo racha no elenco, né? O clima deu uma desandada ali, principalmente em relação ao ex-capitão Gary Medel, né? Veio à tona aí várias notícias informando que ele estaria queimado com o restante do grupo. Pode ser que o Medel nem vá
para essa partida, nem seja relacionado, parece que o clima não tá muito legal ali no vestiário, nos treinamentos ali entre o Medel e o restante do elenco, mas por outro lado, teremos um reforço de peso, né, para essa partida de domingo, que é Dimitri Payet. Ontem ele treinou bem, treinou ali entre os titulares, então a gente pode ter a entrada, né, do nosso camisa 10 de volta ao time titular. Outras mudanças que podem ocorrer são a entrada do João Vitor na zaga ou na lateral direita, né? O PH não vem muito bem, então pode ser que o João Vitor seja testado na lateral direita, e também teremos a saída do Hugo Moura, que está suspenso, então não poderá jogar, para provavelmente a entrada de Juan Esforza ou Zé Gabriel. Então o provável time do Vasco para esse jogo de domingo deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim. Na zaga ali, 3 jogadores: Léo Pelé pela esquerda, Maicon, nosso xerifão centralizado, e o João Vitor jogando ali pela direita, ou até mesmo o Rojas caindo ali pelo lado direito. E aí, nas alas, Lucas Piton na esquerda e João Vitor ou PH na direita. Se o João não for zagueiro, tendência que ele jogue de ala ou de lateral direito. Centralizados, Esforza, Matheus Carvalho ou Zé Gabriel, ou até mesmo Galdames e Dimitri Payet, e lá na frente Verratti e David ali jogando como 2 atacantes mais centralizados. Então essa deve ser a formação. O Vasco deve jogar num 3-5-2 quando estiver se defendendo, e 3-4-3 quando estiver atacando. E aquilo, cara, como eu falei nos últimos vídeos, é um jogo muito pressionado, é uma panela de pressão que realmente vai ser feita para essa partida. A tendência é que São Januário não esteja 100% lotado, né? Parece que a parcial da venda dos ingressos aí tá devagar, o torcedor tá preocupado. De repente um pai de família que leva criança, esposa para jogo, lembra do ano passado, daquele jogo contra o Goiás, toda aquela confusão. Então de repente tem essa questão ali de preservação para não passar por aquele tipo de situação caso o Vasco venha perder essa partida. E tem também o fato de ser Dia das Mães, né? Então muita gente viaja para estar com a família, para estar ali com a mãe, né? Então isso aí também pode fazer com que a partida não venha ter a totalidade dos 20 mil pagantes aí nesse jogo de domingo. Mas é isso, cara, eu tô confiante. Acho que o Vasco tem que ir para cima, tem que ir para, irmão, sacudiu Vitória da Bahia, até para poder recuperar moral, recuperar confiança, e a gente conseguir sair com 3 pontos e também sair da zona de rebaixamento aí nessa próxima rodada. Mas, como eu falei, quem quiser fazer a sua aposta na vitória ou em qualquer outro resultado aí nessa partida, corre lá no primeiro comentário fixado, se cadastre na BetWinner para poder garantir os R$200. Falar agora sobre a situação de treinador. Pois é, a situação é a seguinte: o Vasco provavelmente só irá anunciar o nome do novo técnico no dia 20 de maio, daqui a, sei lá, 11 dias, né? Aí você vai perguntar por quê, Mário? Porque parece que o Vasco aí tá realmente muito próximo de fechar a contratação do técnico português Álvaro Pacheco, treinador que atualmente está no Vitória de Guimarães, na 4ª colocação do Campeonato Português. Vem fazendo um grande trabalho por lá. O time do Vitória de Guimarães, apesar de não ser, né, uma grande equipe, tá fazendo um Campeonato Português muito bom, né? Com chances até de chegar mais longe, né? Chegar ali na 3ª, 2ª colocação e até beliscar uma vaga em Champions League, né? O que seria incrível para um clube do tamanho do Vitória de Guimarães. E o treinador não fica por lá, tá? O treinador não vai continuar. O clube português já busca um novo técnico e o Vasco provavelmente será o caminho desse treinador, mas o Campeonato Português só termina no dia 19 de maio, fazendo com que ele só possa sair de lá, né, após o campeonato terminar, até porque não iria, né, o Vasco pagar uma multa rescisória aí por causa de 8 ou 9 ou 10 dias, apesar da grande necessidade que nós temos de um técnico aí o quanto antes. Então essa é a situação atual aí nessa busca por treinador. Falar agora sobre patrocínio master, né? Como vocês já devem saber, o Vasco aí fechou um patrocínio com a Betfair, que será, né, a marca estampada na camisa, na parte frontal na camisa vascaína, já deve estar aí presente nesse jogo de domingo, e hoje será feito o anúncio oficial. Esse anúncio oficial será feito na parte da noite, muito provavelmente, né? Acredito eu que deve ter alguma coisa programada para isso acontecer. Vocês já sabem, patrocínio master aí que vai entrar nos cofres do Vasco de 115 milhões de reais por 1 ano e meio de contrato. E como eu sempre falo aqui, a gente bate e a gente fala coisa ruim quando tem que falar coisa ruim, quando tem coisa boa a gente fala também. E esse é um patrocínio aí muito bom pro Vasco, né? O maior patrocínio da nossa história, que com certeza
certeza, né, nos traz uma certa alegria em ver a marca Vasco da Gama sendo valorizada dessa forma. E agora, falar sobre assuntos polêmicos, né? Primeiro, vamos falar sobre a possível troca de donos aí da Vasco SAF. Ontem saiu uma reportagem do Grupo Extra, né, que é parte ali do grupo da Globo.com, e nessa notícia que foi trazida por eles, né, dava-se conta que a Crefisa, né, que é uma das empresas ali, parte do grupo da Leila Pereira e também do seu Lamáquia, que é o marido dela, estariam dispostos a comprar parte das ações da Vasco SAF. Inclusive, já teriam feito uma proposta para tentar tirar 30% das mãos da 777, o que foi negado pelo Josh Wander. O Josh Wander não aceitou negociar essa venda para a Crefisa no primeiro momento. Mas, como agora a situação está muito diferente, a 777 vem encarando sérios problemas aí no mundo inteiro, principalmente lá nos Estados Unidos, volta-se à tona, né, essa possibilidade, né, a chance aí da Crefisa assumir o poder acionário da Vasco SAF, comprando ali, né, os 70% que eram de direito da 777, que pode até mesmo perder tudo em caso de uma anulação, né, de um cancelamento do contrato atual entre o clube associativo e a empresa americana, né? Tudo que está ocorrendo no momento nos leva a crer que o Vasco, né, o clube associativo, através do Pedrinho, tentarão na justiça, lá no Supremo Tribunal de Justiça em Brasília, cancelar, anular esse contrato da venda do nosso futebol para a 777. E justamente, né, a Crefisa entraria para poder tentar ser o substituto, né, para poder tentar assumir esse controle, algo que realmente pode vir a acontecer no decorrer dos próximos meses. E agora, galera, eu vou deixar com vocês aqui um vídeo do jornalista Thiago Leifert, um cara que eu admiro muito, um cara que eu respeito muito, um cara que tem uma carreira incrível, que trabalhou muitos anos na Rede Globo, depois acabou saindo da Globo, acredito eu, porque não se sentia mais em casa por lá, e hoje tem um canal aqui no YouTube. Até aconselho todo mundo a se inscrever lá no canal do Thiago Leifert, um cara que fala sobre vários assuntos, não fala só de futebol, fala de várias outras coisas aí, então fica a dica para vocês se inscreverem por lá também, que é o canal do Thiago Leifert. Mas ontem ele fez uma live, se eu não me engano, falando sobre a situação do Vasco com a 777 Partners, e ele não mediu palavras. Então eu vou deixar com vocês agora esse vídeo do Thiago Leifert escancarando, basicamente aí falando todas as verdades em relação à empresa americana que hoje é a dona do futebol do Vasco, mas que muito provavelmente não seguirá dessa forma aí, até porque a situação se complica a cada dia que passa. Então, antes de eu passar a bola para o nosso amigo Thiago Leifert, que inclusive faço até um convite publicamente aqui para ele, o dia que você quiser, irmão, participar com a gente de uma live, fazer um vídeo aqui com a gente, vai ser uma honra incrível recebê-lo. Você é amigo do Rica Perrone, porra, também sou muito próximo do Rica, então se você quiser, só mandar mensagem para ele pra gente trocar uma ideia. E agora eu vou deixar com vocês agora o vídeo do Thiago aqui, e antes, peço pra galera deixar o like, se inscrever no canal e dar aquela moral aí, compartilhando esse vídeo, principalmente nos grupos de Zap e nas suas redes sociais, beleza? Vai lá, Thiagão, tamo junto, obrigado pela moral aí. Queria conversar com vocês sobre a 777 e o Vasco da Gama. Então ontem o Pedro Sirdal, que é nosso seguidor, conseguiu mandar o processo da 777, que está correndo lá em Nova York. Eles estão sendo processados por uma empresa inglesa, como vocês devem ter visto na Bloomberg, no Globespot.com, etc. E aí eu li o que essa empresa inglesa está dizendo sobre eles. As notícias estão corretas. O processo até é bem claro, assim, a linguagem dos advogados americanos é bem clara. Até um salve para o Eric Navarro, um dos meus gurus jurídicos, que sempre fala sobre, ele é grande São Paulino, sempre fala sobre a linguagem ser simples. Apesar de ter 80 e tantas páginas, que o Eric Navarro não ia gostar, a linguagem é muito simples, tá? Não precisa ser um expert em direito para ler aquilo lá e entender o que eles estão falando. No básico, eles usam uma frase, as tantas lá, que é: a 777 tira do Pedro para pagar o Paulo. O que eles estão querendo dizer é que eles vão pegando empréstimo aqui para pagar ali, empréstimo aqui para pagar ali, empréstimo aqui para pagar aqui. Vão tirando de uma empresa e passando para outra. Eles perderam o controle, praticamente, a 777, segundo o próprio Josh Wander, que topou ser gravado quando foi questionado por essa empresa que emprestou dinheiro para a 777. Quem manda mesmo hoje na 777, segundo o próprio Josh Wander, é uma tal de ACAP, que é uma empresa de seguros, que faz seguros por aí, e emprestou muito dinheiro para a 777, e hoje é a dona da carteira, a dona da grana. O próprio Josh assumiu isso. E aí nós temos então a primeira brecha para tirar o Vasco da 777. Eu nunca gostei da 777. Vocês lembram que logo que apareceu a primeira notícia, eu ainda estava na primeira formação do 3 na área, junto com o Rick e com o Clear. Eu entrei no site deles e falei: moçada, os caras investem em companhia aérea, eles têm aquele negócio de liability, que é, por exemplo, você é atropelado. E aí você vai ganhar uma indenização em 3 anos. Só que você precisa do dinheiro agora. Eles te dão
o dinheiro e depois eles pegam esse dinheiro que você ia receber. Entendeu? Eles te pagam antes e depois pegam esse dinheiro que você ia receber, pagam, lógico, menos, né, do que você ia receber, e eles vão ganhando dinheiro em cima disso. Eles te dão essa grana na hora para você ir embora e você passa o processo para eles e eles ficam recebendo o dinheiro do processo. Além disso, investem em futebol. Eu falava, eu não consigo conceber uma empresa que faz esse tipo de negócio, investe em companhia aérea e futebol. Para mim não dá. Os caras têm que ser muito talentosos, porque o futebol é uma coisa muito específica, a companhia aérea, então, meu Deus. Tem uma frase famosa do cara da Virgin, que ele dizia, você quer ser multimilionário? Tem um jeito, invista em companhia aérea, sendo um bilionário. Você vai perder tanto dinheiro que de bilionário você passa a ser multimilionário. Se você quer ser multimilionário, seja um bilionário que investe em companhia aérea. Eu não consegui entender, então, a 777. E agora a gente está vendo que realmente há problemas no mundo inteiro. Eles estão com um problema gravíssimo na Bélgica, eles não têm dinheiro para pagar o salário dos jogadores do Standard Liège. Os caras vão entrar na justiça, vão tomar outro transfer ban. Tem problema no Genoa e vai ter problema no Vasco, já já. O Vasco pode então escapar se essa ACAP aí realmente for a controladora da 777. Porque pela lei da SAF, eles não podem passar o Vasco de presente para outra pessoa. Não existe isso. E aí teria que romper o contrato. O Vasco ontem notificou a 777 perguntando, lemos o processo, vimos aqui que vocês estão dizendo que a 777 perdeu o controle dos seus ativos e quem manda mesmo é essa tal dessa ACAP. Isso é verdade? O que está acontecendo? Porque se for, a gente vai ter que pedir para seguir, né, para ver o que está acontecendo. Está no Globespot.com isso aí também. Isso é um copo metade cheio para o torcedor do Vasco. E a outra coisa, eu conversei com pessoas lá de dentro do Vasco, eu perguntei sobre o dano à imagem do Vasco, que a 777 está causando. E é uma carta que o Vasco tem na manga também, de poder ali na frente falar, olha, a gente está tendo um dano operacional, porque a 777 não está cumprindo o que prometeu. A gente está tendo um dano de imagem, porque a 777 está sendo processada em todos os lugares. A gente já conversou em outras lives sobre esse tipo de contrato, que é você tem que, quando você faz um contrato com uma marca, você tem que se comportar de uma certa forma a não prejudicar a marca dessa empresa, e essa empresa se comportar de uma certa forma que não prejudique também a sua, certo? Isso é uma carta que o Vasco tem na manga para poder escapar da parceria com a 777, da SAF da 777. Eu acho que o copo está metade cheio, e eu acho que o Vasco tem uma excelente oportunidade de pular fora. E minha opinião, lendo aquele processo, é que a 777 não escapará desse processo, e a 777 vai quebrar. Essa é a minha opinião, olhando aquilo que está escrito ali. O tom do processo é aquele típico de você ver que a empresa que está devendo dinheiro para você está com problema, e você entra com um processo antes que outros entrem para você ficar na frente da fila, entendeu? Quem está no topo da fila recebe o dinheiro antes. E eu acho que essa Leadenhall, que eles chamam lá, eles estão tentando entrar com o processo da 777 lá em Nova York para receber o dinheiro antes, porque eles acham que esse navio está fazendo água e vai afundar. Eu estou tomando muito cuidado, para também eu não ser processado, né, com as coisas que eu estou falando aqui. Mas dificilmente a 777 escapará viva do que está acontecendo lá em Nova York. Não à toa o Everton não conseguiu vender o Everton para a 777. Não à toa a Premier League barrou. Não à toa a autoridade inglesa que checa esse tipo de coisa barrou. E por último, a gente vai ter uma melhoria na lei da SAF. Até o pessoal do Vasco estava me falando isso, porque precisa ter um pouquinho mais de cuidado com essas empresas que vêm aqui. A 777 foi tudo muito rápido. Se ela não passa na Premier League, ela não pode passar aqui. E ontem eles me contaram também, eu não lembrava, não sei se o Canedo lembra, até que ele vai conversar com ele daqui a pouco, que o Cruzeiro recebeu uma proposta da 777 e o compliance do Cruzeiro barrou, bandeira vermelha. O pessoal da XP falou, esse cara aí não vai dar não. A gente não quer. E aí eles foram lá e pegaram o Vasco. O Vasco precisa se livrar da 777, vai doer, vai ter um momento de se conseguir muito difícil, mas essa parceria tá fadada à desgraça, não vai mais dar certo, tá? E a 777 a gente precisa acompanhar no dia a dia, porque a quebra e até um pedido de prisão lá nos Estados Unidos, não duvido nada, para o tal do Josh Wander, pode acontecer. É bem grave o processo.